O jogo, você até, ontem o seu pai falou isso, né, que você estava acompanhando, o Neymar jogou um pouco mais de 45 minutos, né, o segundo tempo mais o acréscimo. Tem que ser colocado também na discussão que o adversário era muito fraco, né, o jogo até foi bem assim, tranquilo para o Santos e tudo, mas o Neymar voltando a atuar pela primeira vez nesse ano de 2026. Ele entrou no intervalo e o jogo já estava resolvido, né, já estava 3-0, acho que para o Santos, o Velo Clube teve um expulso depois. Ele participou bem, assim, dentro do que ele pode, voltando depois de quase 2 meses, um jogador já de 34 anos e que tem muita qualidade num jogo que tinha muito espaço para jogar, que o adversário já estava totalmente batido, mas ele participou bem do jogo, ele entrou bem. O jogo foi muito tranquilo para o Santos, então foi um jogo bom para ele retornar, né? Aí teve esse lance com o jogador do Velo Clube, que vai mostrar, realmente o cara deu uma entrada bem desproporcional, mas foi um jogo bom para ele participar, para jogar à vontade, para retomar ritmo de jogo. Ele participou bem do jogo. O próximo jogo no fim de semana lá em Novo Horizonte já vai ser um jogo duro, um jogo difícil, vai ser às 4h, né, um calor forte, contra um adversário que é bom, né, que vai para competir, que vai para disputar uma vaga em semifinal. Aí já vai ser um jogo mais complicado para o Santos e para o Neymar, né? Como eu falei aqui, acho que o Santos não é favorito lá em Novo Horizonte, não. Vai ser um jogo já bem mais difícil. Mas para retornar, acho que foi um ótimo cenário. Na Vila, contra um adversário já rebaixado, que já estava 3-0, já muito fraco, e que o Neymar pôde participar bem do jogo. E o que chamou a atenção e repercutiu bastante, além do resultado da classificação, é que as faltas, né, sofridas no Neymar. Deram o que falar, teve essa falta do Islam em cima do Neymar. Vamos colocar então o lance, né, e a dublagem. O lance e a dublagem, porque o Neymar se irritou bastante. E aí a discussão, até que ponto, né, o jogo pedia, né, digamos assim, faltas assim. O dublador é o Gustavo Machado, né, ele tem um canal nas redes sociais, né, e ele dubla conteúdos de lances e discussões no futebol brasileiro, inclusive muito bom, né, ele consegue trazer várias dublagens interessantes que a gente quer saber, né, a gente que é fofoqueiro, né, Bruno, a gente quer saber o que aconteceu e o Gustavo tá lá. Vamos lá, então, vamos ouvir o que aconteceu nesse lance. Tu vai me quebrar, o seu bosta! Tá ligado? Eu preciso contar com cada um de vocês suando sangue lá mesmo, mano. Se for pra tirar o Neymar da Copa, tira aquele filho da puta da Copa, entendeu? Foda-se, mano. Tem que fazer o que for preciso pra ganhar esse jogo, mano. Porra, tá louco, caralho? Se fuder, porra. Tomar no seu cu, rapá. No meio do campo foi fazer o que ali, caralho? Seu bosta! Tu vai me quebrar, o seu bosta! Tu vai me quebrar, caralho! Viu o que ele fez, o cara? Porra, idiota! Não, desculpa. Vai tomar no seu cu! Você é um merda, ô! Você é um bosta, caralho! Por que você quer me quebrar? Calma aí, irmão! Irmão, eu cheguei na bola pra tirar, porra! Porra! Toma no seu cu, rapaz! Tá aí, né? Foi com palavrão e tudo e vamos nessa, né? Mas, enfim, o Islam. E nos dois lances ali, essa aí foi dura. A segunda até... A segunda tem a mão na cara ali, mas essa aí que foi mais pesada. E essa foi com 77, né? Já segundo tempo, jogo 4-0. Tava uma goleada. E aí, Bruno? Foi uma entrada forte, foi totalmente desproporcional. E é normal que o jogador fique bravo. Qualquer jogador que recebe uma entrada assim vai ficar bravo, vai reclamar com o outro. Aí, não sei se o rapaz joga assim, nunca vi o rapaz jogar. Não sei se ele entra desse jeito. Se é o cara que chega desse jeito mesmo. Ou se tô jogando contra o Neymar, vou tentar fazer algo diferente. Não sei, eu não conheço o jogador. Mas foi uma entrada muito forte, totalmente desproporcional. A outra, que é o mesmo jogador, né? Aí ele também chega forte, acerta a mão ali no rosto do Neymar, ok, mas essa aí foi uma entrada que não é pra dar em nenhum jogador, né? É uma entrada que você pode machucar, não só Neymar, mas qualquer jogador, né? Não é uma entrada pra você dar num jogo de futebol. Não foi, a bola já estava longe, ele vai lá e dá no meio, ó. O Neymar toca a bola e depois... uma entrada que não tem que dar essa entrada em nenhum jogador. No meio campo, né? Sim, no meio campo, longe do gol. Uma entrada totalmente desproporcional, que você coloca em risco o seu companheiro de trabalho ali. E essa reação do Neymar, Piperno? Mas aí qualquer um teria uma reação indignada como essa. Olha, uma vez, uns 40 anos atrás, um pouco mais talvez,
o Penharol tinha um zagueiro, o Mauro vai se lembrar dele, o Oliveira, que jogou aqui no Atlético Mineiro, também um pouquinho barbudo, dá cara de mal e tal, né? Ele costumava fazer isso aí, né? Um dia eu encontrei o Dario Pereira, eu falei, Dario, então, né? Pô, Dario, mas o Oliveira tinha uma cara de mal, né? Aí o Dario falou, não, ele não tinha uma cara de mal, ele era mal. Então, esse zagueiro me lembrou o Oliveira, dos velhos tempos, era isso, não, sabe, esse tipo de jogada não se faz. E até pelas circunstâncias do jogo e tal, mas isso é coisa de zagueiro maldoso mesmo. Não foi expulso. Não, é isso que eu tava perguntando pra ele. Se ele que foi expulso... Não foi. Não foi outro que foi expulso, tá certo. Então é isso. Então, aí o árbitro que se explique, porque, pô... E não teve nem nada, né? Checagem, nada, né? Enfim. Não, acho que ele tomou amarelo, acho. Era o Rafael Claus que estava apitando o jogo. Só amarelo, isso aí, o Kaique confirma aqui, foi só amarelo. E aí, Mauro César Pereira? Neymar também retornando, atuando por alguns minutos. Esse lance, essa irritação aí com a falta sofrida do Islam, né, no Neymar. E o jogo agora contra o Velo Clube, a expectativa, né, se ele vai atuar ou não também contra o Novo Horizontino. Eu acho que sim, a indignação de quem toma a entrada dessa é natural, mas ela não acontece só com o Neymar, ela acontece em jogos de futebol. Eventualmente algum jogador mais estabanado ou maldoso vai lá e dá um carrinho desses. Acontece, é do jogo. Agora ele vai ter que se habituar que, ainda mais se quiser jogar a Copa do Mundo, como as pessoas ainda insistem em falar. E, cara, o adversário não dessa maneira, claro, mas vai chegar junto, vai dividir, não vai chegar alisando, fazendo um carinho nele. A não ser que ele jogue só contra o Flamengo, né? Lembra, no Flamengo ano passado os caras quase puseram tapete vermelho pro Neymar. Uma vergonha aquela atuação. Mas isso não deve ser o padrão. Olha, então, esse tipo de entrada aí tem sido muito comum contra o Endrick lá na França. E aí eu queria chamar a atenção porque, assim, o jogo, ele tem cada vez mais esse tipo de contato duro, às vezes violento. O cara tem que estar forte para jogar, ele tem que estar muito bem condicionado para encarar isso. Imagina, por exemplo, o Neymar hoje, assim, e não é à toa que a maior parte, muitas das mais sérias lesões que o Neymar sofreu ocorreram quando ele jogava na França, porque lá o pau canta o tempo inteiro. Então, o Endrick é um molequinho aí, tal, 19 anos, forte pra burro, então reclama muito, dá umas cotoveladas nos caras também, porque ele apanha e revida, desde o Palmeiras ele é assim. Agora, não é mais um tipo de jogo em que o Neymar vai conseguir ser competitivo. Quem viu agora a Copa Africana de Nações deve ter observado que a seleção de Marrocos só tinha zagueiro fortão e tudo o cara que chegava junto. É difícil fazer gol em Marrocos. Aliás, é difícil fazer gol em qualquer uma daquelas boas seleções da África. E são jogos, inclusive, de pouquíssimos gols, né? E não é isso agora, não é uma peculiaridade da atual geração. Antes viam o futebol ficando como mais leve, mas há muito tempo não... Acabou. Lá é pau, jogo físico o tempo todo. Então, para um jogador como o Neymar encarar esse tipo de defesa e tal, de adversário, é cada vez mais improvável e difícil. E eu falei da expectativa, da dúvida se o Neymar joga contra o Novo Horizontino ou não no próximo final de semana, o jogo no domingo do Santos, 4 da tarde. O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou isso depois do jogo, falou ali da questão física, se pode ou não contar, se vai contar ou não com o jogador. Vamos ouvir um pouco da palavra do técnico do Santos sobre o Neymar logo depois de Santos 6, Velo Clube 0. No, mudanza siempre va o ligado a estrategia de juego y también lo que había acontecido partida pasada, a ver la recuperación de determinados jugadores, análisis de adversario, análisis de nuestro propio time, a ver quién estaba en mejores condiciones para jugar. En cuanto a Neymar, sí, ya estábamos asistindo a él con buen entrenamiento, con buen ritmo de juego, mas eu quería, todos queríamos ver a él en una partida oficial, ¿sí? Entonces sumó acho que 50 minutos, segunda parte, y eso es importante para todos. Vamos a aguardar, tenemos una semana para frente para preparar el próximo juego. Que Neymar o precisamos todos, o precisa Santos principalmente, o precisa selección, precisa Ancelotti va a estar feliz, y si él una cosa va a llevar a conseguir a otra.
¿sí? Es un jugador de clase mundial, ya lo ha demostrado, mas él ainda continúa, ¿sí? Con esa ambición, ¿sí? Porque yo veo en cada joguinho o en cada futebol reducido que hacemos, él quiere estar y quiere ganar, ¿sí? Y bueno, eso estimula todo. Es isso, sim. Nessa declaração aí, né, o João Pablo Vojvoda fala que todo mundo precisa do Neymar bem, a seleção, o Santos, enfim, ele dá essa declaração e tá claro, né, que o Neymar, até por aquele lance que foi dublado aí que a gente acompanhou, ele bastante preocupado ali, não se machucar, enfim, como qualquer jogador. Agora tem um outro detalhe, né, que nessa mesma entrevista, o João Pablo Vojvoda, o técnico do Santos, ele falou que o Santos tem time para brigar pelo título. Falou isso, nós vamos acompanhar e discutir aqui também. João Pablo Vojvoda, também não podemos esperar diferente, né, de um técnico, vai na entrevista depois de um 6-0 classificado, não vai falar que o time é fraco, né, Pepe? Então, é uma resposta também protocolar, mas vamos ouvir e a gente analisa aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. En cuanto a campeonato, bueno, o primer objetivo era o clasificar. Sabíamos que teníamos un Paulistao diferente a otros años, ¿sí? Donde teníamos muchos clásicos, enfrentar a times que generalmente enfrentamos en Serie A, ¿sí? Y conseguimos, hallo que o primero ten 16 puntos y nos tenemos 12 ¿sí? Entre el primero y el octavo hay solamente 4 puntos de diferencia. Entonces, hallo que fue un campeonato, esta primera fase, muy igualado. ¿Sí? Bueno, ahora comienza otro tipo de campeonato. Ten chimi para brigar por el título. ¿Sí? Son mata-mata, son partidos únicos, mas también es una partida única, que en toda partida única puede acontecer cualquier cosa. Mas temos chimi para brigar por el título. ¿Sí? Aí a palavra do João Paulo Vojvoda, né? Ele até, em momento ali, ele fala, o Novo Horizontino teve 16, a gente teve 12, 4 pontos de diferença, não é tanto. Palmeiras e Bragantino também tiveram 16 pontos. Piperno. A diferença de pontos não foi grande, mas o Santos, ele arrancou a classificação na bacia das almas. Os outros, por exemplo, o Palmeiras empatou nessa última rodada, preservou alguns jogadores. O Novo Horizontino, que também já estava classificado, perdeu e tal. E o Santos não, né? O Santos teve que não só ganhar, como fazer um monte de conta. O Guarani, por exemplo, teve um determinado momento em que ele era o vice-líder. Quando ele ganhava de 1-0 do Palmeiras, tinha lá uma combinação de resultados que o deixava em segundo lugar. Provavelmente o Guarani vai entrar para o Guinness, né? Acho que nunca ninguém foi do segundo ao nono lugar em tão pouco intervalo de tempo, né? Agora, e aí o Santos, milagrosamente, acabou entrando. Mas, assim, pensar no Santos como um real candidato a qualquer título, aí também é querer ser ficcionista. Bruno? Sim, acho que é possível porque é um mata-mata, né? São 4 jogos aí, é possível, mas não é favorito ao título. Como eu falei, acho que não é favorito nem no domingo lá em Novo Horizonte. Se perder lá é normal, não, acho que tem nada de anormal se o Novo Horizontino eliminar o Santos. Pelo formato do campeonato, possível mas... acho bem provável no Campeonato Paulista e nas outras competições, aí menos ainda, talvez na Sul-Americana dê para sonhar com alguma coisa, mas nas outras competições, a brasileira briga primeira para não cair, Copa do Brasil tem muito time melhor que o Santos, então talvez pelo formato do Paulista, mas não acho que está entre os favoritos, acho que é mais fácil cair nas quartas do que ser campeão e talvez na Sul-Americana dê para sonhar com alguma coisa, né? Para fechar agora com o Mauro sobre esse Santos, é difícil até o João Pablo Vojvoda dar essa declaração, até uma forma, né, de estimular o elenco e tudo mais. Porém, como o Bruno falou, é difícil imaginar o Santos sendo favorito contra Novo Horizontino, Bragantino, times, né, que o Bragantino de Série A, o Novo Horizontino flertando com a Série A há algum tempo. Enfim, é difícil até imaginar o Santos favorito contra esses clubes, né, Mauro? Porque o Santos, assim, goleou um adversário rebaixado, num cenário muito favorável, mas já desde o ano passado que o Santos é um elenco Frankenstein, né? Jogadores contratados sem muito critério, que vêm de diferentes clubes, tentativa e erro o tempo todo.
E agora saindo gente, chegando gente, sai o Tiquinho, chega o Moisés, sai o fulano, chega o Beltrano. Mas com diferentes treinadores, o Santos não apresentou nada, né, em termos de consistência, um padrão de jogo, uma competitividade real. Escapou do rebaixamento, sabe lá como, conseguiu agora essa classificação e vai jogar contra um time de segunda divisão. Não dá para dizer que o time de segunda divisão, que ele é favorito contra o time da segunda divisão. Não dá para dizer isso.